Amados irmãos e irmãs que nos acompanham através das redes sociais, pelo YouTube, com certeza é uma grande alegria estarmos reunidos aqui no nome do Senhor. Nós sabemos que o tema da nossa live é justamente alegrai-vos sempre no Senhor. Essa alegria que vem de Deus, essa alegria que vem do Espírito Santo e com certeza cada um de vocês já está experimentando. Essa live está sendo feita justamente pelo noviciado, a casa do noviciado de nossos irmãos. Então, quero desde já agradecer a participação de cada um de vocês. O noviciado é aquela casa onde forma novos religiosos para a igreja, novos religiosos para o nosso instituto. E com certeza, quando você abaixa o nosso aplicativo, quando você se torna também um benfeitor, você está ajudando a formar novos religiosos para a igreja, novos religiosos que dão a vida ao Senhor. Então, desde já, muito obrigado. Se você ainda não baixou o nosso aplicativo, abaixe. Seja também o nosso benfeitor e ajude-nos, colabore-nos, que com certeza vocês também vão estar ajudando a obra de Deus. Então, como eu falei, a nossa live fala sobre a alegria no Senhor. E o tema que eu quero hoje tratar com cada um de vocês é a alegria nas tribulações. Como eu posso realmente manifestar a alegria no Senhor nas dificuldades? Amados irmãos, esse é um tema com certeza muito importante para nós, porque a alegria, como nós vimos, faz parte da vida cristã. Ela é dom do Espírito Santo. Hoje nós sabemos que nós vivemos num contexto onde encontramos tantas pessoas tristes, tantas pessoas entrando em depressão, tantas dificuldades. Vivemos num tempo de pandemia, num tempo em que tantos perderam seus entes queridos, alguns perderam a fé, alguns perderam a esperança. Então, falar da alegria é justamente lembrar daquilo que faz parte da nossa vida, daquilo que vem do Senhor. Amado irmão e irmã que está me ouvindo agora, não sei o que tem lhe causado tristeza, o que tem lhe causado dor, mas eu espero que esta live, que esta pregação também possa te ajudar, possa realmente fazer com que você tenha um encontro com o Senhor e recupere a alegria que vem dele. E aqui eu quero falar para vocês justamente que a primeira coisa que nós temos que saber que a alegria verdadeira, ela só pode vir de Deus. A verdadeira alegria que também nos torna capazes de sermos fortes nas tribulações, ela vem de Deus. Ela não vem do mundo. Ela não vem de coisas simplesmente exteriores. E amado irmão, se você que me ouve talvez tenha perdido esta alegria, então vamos rezar hoje, vamos meditar hoje e vamos pedir essa graça para que você recupere a verdadeira alegria que vem do Senhor. E eu quero meditar com vocês justamente que essa alegria, ela tem duas características. A primeira delas, que essa alegria verdadeira, ela vem de pertencer ao Senhor, de realmente pertencer a Ele, e depois também de aprender a imitá-lo, unido com Ele. E eu quero meditar com vocês justamente que nós falamos no tema alegrai-vos sempre no Senhor. Essa é uma carta aos Filipenses. E nós temos ali um testemunho belíssimo de São Paulo. Essa carta é a carta em que ele fala mais sobre a alegria, a verdadeira alegria cristã. Então quero meditar com vocês para que a gente possa compreender melhor
através também dos ensinamentos de São Paulo, do seu testemunho, porque ele, nessa carta, ele foi feliz e falou muito sobre a alegria, sobre o rejubilar-se no Senhor. Então, vamos entender um pouco do que São Paulo quer nos ensinar na carta aos Filipenses. A primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês é um pouco do contexto que São Paulo escreve essa carta, para que nós entendamos que é possível sim a alegria nas tribulações, nas dificuldades. São Paulo, nessa carta, ele se encontra justamente preso na prisão. Ele está diante de uma realidade que ele poderia sim ser morto, se sua sentença fosse essa, ou poderia ser libertado. Mas enfim, ele não está simplesmente em um contexto de tranquilidade, em um contexto em que está tudo certo, tudo em paz. Não. Ele está realmente numa situação muito difícil. Mas justamente quando ele escreve essa carta, é a carta em que ele fala mais da alegria. Nós podemos nos perguntar, mas como é isso? Como alguém pode escrever aos Filipenses falando para alegrar-se no Senhor se ele se encontra numa situação tão difícil assim? E é aí que nós vamos descobrir que São Paulo tem também seus segredos. E o primeiro deles é justamente esse: a consciência de saber que eu pertenço ao Senhor. E amados irmãos e irmãs, eu pergunto a vocês, como está essa consciência dessa pertença ao Senhor na sua vida? Diante das suas dificuldades, diante dos seus desafios. São Paulo estava ali, na prisão, sem saber ao certo o que poderia acontecer. Mas mesmo assim, ele não deixa de alegrar-se no Senhor e de incentivar a comunidade também a regozijar-se em Deus. Então vamos ver, antes de tudo, aquilo que São Paulo escreve aos Filipenses já no primeiro capítulo, no primeiro versículo. Ele diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Paulo não se pertence, nem Timóteo. Ele se considera um servo, um escravo, um servidor do Senhor. Ele não se pertence. E a mesma coisa a comunidade, aos santos que estão unidos em Cristo. Eis aqui o primeiro segredo desta alegria: saber que eu não me pertenço, mas que ali existe um outro que me doa esta alegria. E este outro é o Cristo. Cristo, que é a fonte da verdadeira alegria e que São Paulo descobriu. Amado irmão, nós não nos pertencemos. Nós pertencemos ao Senhor. Isso é muito importante termos essa consciência, porque muitas vezes na nossa vida nós queremos viver as dificuldades, viver as tribulações, sem esta consciência de que o Senhor está comigo, de que eu pertenço ao Senhor, de que se eu sofro, Ele também sofre comigo. E eu não pertenço mais a mim mesmo,
mas a Deus. E é interessante que São Paulo, nessa situação de carência, nessa situação de privação de tantas coisas ali na prisão, com certeza com falta de alimento, de água, com falta daquele calor humano, ele dizia assim, continuando um trecho da carta: oro por todos vós com alegria, pela vossa participação no Evangelho. Amados irmãos, a alegria de São Paulo era saber que o Evangelho estava sendo proclamado, que a palavra de Deus estava atingindo os corações. Amados irmãos, a verdadeira alegria, e São Paulo encontrou isso, ele pertencia ao Senhor. E a sua maior alegria era saber que outros também estavam aderindo ao Evangelho, estavam encontrando o Cristo. Amados irmãos, a alegria cristã nunca é egoísta. A verdadeira alegria cristã, ela também está em saber doar-se, em saber partilhar aquilo que se pertence, aquilo que se tem. Quantos, infelizmente, na hora das dificuldades se esquecem de Deus? Ou acham que Deus esqueceu delas? E aqui eu quero te recordar, amado irmão e irmã, que o Senhor jamais se esquece de você. Nós que somos batizados, fomos selados pelo sangue de Cristo. Nós pertencemos a Ele. E a nossa alegria deve também ser uma participação, mas não a participação passiva. São Paulo aqui, ele diz que ele se alegra porque o Evangelho é proclamado, porque a palavra de Deus está alcançando os corações. Quantos de nós, às vezes, só reclamamos, não fazemos a nossa parte? Eu quero que a minha casa mude, mas ali não falo de Deus. Quero que o meu filho tome o bom caminho, mas não sou capaz de partilhar algo do Senhor com ele, de ler a Bíblia. Quantos pais muitas vezes têm vergonha de falar de Deus para os seus filhos? Ou a esposa para o marido, ou o marido para a esposa? Muitas vezes essa alegria não cresce na nossa casa, porque falta também a nossa colaboração. Amado irmão, para a alegria crescer, ela também precisa ser dividida. E é isso que São Paulo nos ensina. E é muito belo. E é interessante que também o Papa Francisco, que escreveu também tanto sobre alegria, na sua exortação apostólica, a alegria do Evangelho, ele vai dizer assim: a alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. O Evangelho de Cristo enche, deixa pleno o coração daquele que se encontra com o Senhor. Amado irmão, São Paulo nos dá este grande testemunho. Não são as coisas externas que vão tirar a nossa alegria, que vão tirar a nossa paz.
se nós temos esta consciência de que nós pertencemos ao Senhor, de que Ele nos ama, a vida tem dificuldades? Sim. Tem tribulações? Sim. Mas qual a resposta que eu dou a tudo isso? São Paulo se encontrava ali na prisão. Ele tinha todos os motivos para reclamar, para estar triste, para se considerar um perdedor, mas estava feliz. Estava dizendo que se alegrava por saber que o Evangelho estava sendo proclamado, por saber-se que estava ali porque ele estava a serviço de Cristo. Amado irmão, a maior alegria do coração, vai dizer o Papa Francisco, é justamente encontrar-se com o Senhor. Hoje a tristeza que você está passando, a tribulação que você está vivendo, deixe que Cristo também entre em tudo isso. Ele possa também te conduzir, possa também te dar a esperança, muitas vezes, perdida por tantas coisas. Quando uma pessoa realmente está unida ao Senhor, aquilo que ela vive, por mais difícil que seja a situação, ela consegue enfrentá-lo de modo diferente. Porque ela sabe que tem o seu Senhor por ela. Amado irmão, e eu quero te recordar isso. A alegria é possível, mas não é uma alegria simplesmente eufórica, sem saber enxergar a realidade daquilo que acontece, que não tem seriedade. Esta alegria, ela vem justamente da esperança que eu tenho no meu Senhor, de que eu pertenço e nada nesse mundo e nessa vida vai me tirar isso. E é isso que São Paulo nos ensina, este grande testemunho para nós. E também existe uma realidade desse pertencer, saber que eu sou de Deus, saber que essa alegria que vem do Senhor eu posso partilhar, mas também essa alegria vem da minha união com o Senhor. Como está a minha vida de união com o Senhor? E aqui eu quero citar também mais um trecho do Papa Francisco, agora sobre a exortação apostólica que ele fala sobre a santidade, que eu achei muito forte e vem muito de encontro de como eu posso realmente ser alegre mesmo nas tribulações. E ele diz justamente isso: do amor de caridade segue-se necessariamente a alegria, pois quem ama sempre se alegra na união com o amado. Daí que a consequência da caridade seja a alegria. Amados irmãos, por que São Paulo poderia? Porque São Paulo poderia não, porque São Paulo estava feliz, estava alegre, mesmo na prisão, mesmo nas privações, porque ele sabia que estava unido ao Senhor. O amor se alegra com a união do amado. Posso dar um exemplo muito simples. Vejam bem como uma mãe se alegra quando está com o seu filho ou com os seus filhos. Não existe maior alegria para a mãe do que estar ali amando o seu filho,
seja amamentando, seja brincando, seja fazendo uma carícia. O amor de mãe e filho gera alegria. Alegria porque estão juntos, estão unidos. Veja quanta alegria onde estão unidos ali um casal que se ama. Quanta alegria brota da presença do outro ali. Ou podemos falar entre amigos que se querem bem. Quanta alegria gera a própria fraternidade. E aqui posso testemunhar também como somos felizes nós, irmãos, quando estamos juntos. Muita risada, alegria, festa. E que bom isso. Mesmo sabendo que temos sim nossas dificuldades, nossos desafios, mas se estamos unidos, estamos felizes. E o mesmo é com Cristo. Não digo o mesmo, mas principalmente com Cristo. Quando estou unido com o Senhor, as dificuldades não tiram a minha alegria. Não gera tristeza. Então aqui nós devemos hoje nos perguntar, a live é sobre isso? Qual tem sido realmente a intensidade do meu amor, da minha união ao Cristo? Você, na sua dificuldade, você tem buscado se unir ao Senhor? Este era o segredo de São Paulo. Será que na minha vida não está faltando amor? Isso para com Jesus, mas também para com aqueles que convivem comigo? Será que a dificuldade que eu estou vivendo na minha casa não é porque está faltando amor? Santa Teresa vai dizer: entre aqueles que se amam, entre aqueles que se querem bem, tudo se resolve com facilidade. Tudo fica mais fácil. Amados irmãos, hoje nós somos chamados sim a fazer um exame de consciência e a nos perguntar: eu estou buscando amar? Eu estou buscando me unir ao Senhor? Eu estou buscando também superar os momentos de dificuldade e de tribulação, amando mais? Amados irmãos, se a dificuldade em que vivemos, nós, como já falei nesse tempo de pandemia, esses sofrimentos que podem vir na minha vida, está servindo para alguma coisa? O sofrimento na nossa vida não é para nos destruir. O sofrimento muitas vezes é um pedagogo na nossa vida. Está nos ensinando algo. Para São Paulo, o sofrimento era uma alegria, e entenda bem, porque ele sabia dar um sentido profundo a esse sofrimento. E que sentido era esse? Vou ler para vocês. Se você aí de casa quiser saber onde está essa passagem, está sempre na Epístola aos Filipenses, mas aqui em particular, no capítulo 1, no versículo 29. Vamos escutar bem. Pois vós foi concedida em relação a Cristo a graça não só de crer nele. A graça, repito, não só de crer nele, mas também de por ele sofrer. Repito mais uma vez, mas também de por ele sofrer. E agora eu pergunto para você. Pergunto para todos, na verdade, para nós, para mim mesmo. É uma graça sofrer por Cristo?
aquilo que eu vivo na minha vida, principalmente as dificuldades, os sofrimentos, eu vejo como uma graça de viver isso por Cristo. Amados irmãos, como eu falei, São Paulo era feliz porque se sentia, mas além de sentimento, uma verdade, ele era unido a Cristo. E sabia que quando sofria, sofria pelo Senhor. Amados irmãos, o Senhor nos deu também esta graça de estarmos unidos a Ele e sofrer também por Ele. Quando eu estou no meu sofrimento, na minha dificuldade, na minha tribulação, eu busco viver isso unido ao Senhor? Se estou unido a Ele, não há razão para a tristeza. Não há espaço para uma depressão, para o desespero, porque o Senhor é presente. Eu estou unido a Ele e vejo como graça também sofrer um pouquinho por Ele. E aqui está o nosso outro tópico. Eu falei que as fontes da alegria é saber-se que eu pertenço ao Senhor, que essa alegria eu posso dividi-la através da proclamação do Evangelho, do meu testemunho. Saber que essa alegria também ela vem da minha união com o Senhor, porque não há maior alegria de estar com quem se ama. Amar só gera alegria quando se está com o amado. E esta alegria ela também passa através também da minha união com o Senhor, que também está presente no sofrimento que eu suporto nessa vida. Então veja bem, e aqui vem justamente esse segundo ponto, que é a imitação de Cristo. Sofrer por Cristo e imitá-lo. Então primeiro vem o ser, eu sou de Cristo. E agora também isso traz consequências. Na minha ação também eu vou buscar o quê? Imitar o Senhor. E a carta aos Filipenses fala justamente disso. Desta imitação do Senhor. E é muito interessante que São Paulo vai dizer sempre aos Filipenses, agora capítulo 2, versículo 5, onde ele vai dizer: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Imitai os sentimentos de Cristo. Imitai o modo de ser do Senhor. Quando vem uma situação em que me impede muitas vezes para agir com violência, com raiva, eu olho para Cristo. Cristo que foi bom, que foi misericordioso. Cristo que amou. Quando me vem a vontade de trair, olho para Cristo, que foi obediente, que foi casto. Quando minhas ações refletirem os sentimentos de Cristo, elas vão, se não produzir, paz e alegria aonde eu estiver. Saber imitar o Senhor, saber sentir com o seu coração. Ele que dizia de si mesmo: eu que sou manso e humilde de coração. Amados irmãos, como nós na nossa vida esquecemos de olhar para o Senhor.
olhamos para os nossos problemas, para as nossas dificuldades e esquecemos que Ele nos deu o exemplo a seguir. E São Paulo, ele foi grande justamente por isso. Ele contemplou o Senhor, contemplou a sua vida e buscou-se não imitá-lo, a ponto de dizer que não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Amados irmãos, São Paulo nesta carta, ele coloca aquele belíssimo hino cristológico, mostrando o exemplo de Cristo para cada um de nós. E eu quero ler para vocês também, e depois meditarmos juntos. E ele vai dizer assim: embora fosse de divina condição, Cristo Jesus não se apegou ociosamente a ser igual em natureza a Deus Pai. Porém, esvaziou-se de sua glória e assumiu a condição de um escravo, fazendo-se aos homens semelhantes. Reconhecido exteriormente como homem, humilhou-se obedecendo até a morte humilhante numa cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e deu-lhe um nome mais excelso, mais sublime e elevado muito acima de outro nome, para que perante o nome de Jesus se dobre reverente todo o joelho, seja no céu, seja na terra ou nos abismos, e toda língua reconheça confessando: na verdade, Jesus Cristo é o Senhor. Este é Jesus, o qual nós seguimos. E São Paulo aqui, ele coloca: é este Cristo que eu quero imitar. É este Cristo que eu quero obedecer. Jesus, que estava ali, na glória do Pai, na glória da Santíssima Trindade, naquela comunhão de amor, São João da Cruz vai dizer, naquela alegria infinita, ele decide se esvaziar. São Paulo vai dizer: esvaziou-se de sua glória, esvaziou-se de sua condição divina. Por que Jesus fez isso? Primeiramente porque nos ama, porque Ele quis nos doar a sua verdadeira alegria, que é a sua vida divina. Ele nos deu a filiação adotiva, se colocou na condição de um escravo. E aqui, amados irmãos, está a primeira coisa que nós devemos aprender com Cristo: saber esvaziar-se de nós mesmos. Jesus era Deus e se esvaziou de si mesmo. E o que nós somos? Muito pouco. Mas muitas vezes somos, sim, orgulhosos, prepotentes, temos inveja, guardamos tanto rancor. Isso gera em nós tristeza, isso gera em nós angústia. Às vezes não sabemos sair de nós mesmos para ir ao encontro do Senhor. Veja hoje o seu coração, se dentro dele muitas vezes não tem falta de perdão, se muitas vezes no seu coração não está sendo alimentado o ódio, se no seu coração não está sendo alimentado o desamor, a ingratidão. Esvazie-se, liberte-se de si mesmo, aprenda com o seu Senhor e você verá que a alegria vai nascer. Não é a alegria do mundo, a alegria que vem dos prazeres, a alegria que vem de coisas. Se eu tenho isso, eu estou feliz. Se eu não tenho, eu estou triste. Essa alegria é muito superficial. A verdadeira alegria que vem de Cristo é esta, que passa também
por uma kênesis, um abaixamento. Amados irmãos, o Senhor se coloca na condição de um escravo, na condição de um servo. Jesus nos ensina que a verdadeira alegria também vem do serviço, da doação. Quantas pessoas estão a reclamar de tantas coisas e não fazem nada? Todos devem me fazer felizes, todos devem fazer o que eu quero, todos devem me amar e me alegrar, mas eu não faço nada pelo outro. Esvazia-se, saia de si mesmo. Depois São Paulo vai dizendo também que Cristo humilhou-se, obedecendo até a morte. Jesus foi obediente. E a sua obediência, sim, foi uma obediência levada a últimas consequências. Porque ele morreu e Paulo vai dizer que foi uma morte humilhante numa cruz. Amados irmãos, nós temos também que nos perguntar, e nós vamos aprofundar isso na nossa próxima pregação, onde nós vamos falar também um pouco sobre a cruz, sempre na carta aos Filipenses. Jesus humilhou-se e foi obediente. Amados irmãos, como às vezes a humildade, a capacidade também de reconhecer que estou errado, que devo mudar, é difícil na nossa vida. E obedecer a Deus. Nós devemos ser sinceros conosco. Quantas vezes somos filhos rebeldes, filhos difíceis, e causamos tanta tristeza, seja para aqueles que estão em torno a nós, seja também para nós mesmos. Como muitas vezes é difícil a obediência, porque muitas vezes ela nos humilha, ela nos faz sofrer. Nós sabemos que hoje vivemos nas famílias a falta da autoridade. O pai já não tem autoridade sobre o filho, nem a mãe. Cada um quer fazer o que quer. Ninguém sabe mais qual é o seu lugar. Isso gera o quê? Gera divisão, gera tristeza. E não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer nos dar, Ele se esvaziou de si mesmo, Ele se deu a cada um de nós para dar a sua vida, para que sejamos felizes, para que participemos da sua alegria, mas para isso também nós temos que aprender a imitá-lo. Interessante, quando os irmãos rezavam, eles falaram da Virgem Maria. A Virgem Maria foi feliz. Ela exultou de alegria no Senhor, justamente porque ele viu isto, a sua humildade. Maria é a grande discípula, imitadora de Cristo. Cristo foi o verdadeiro humilde. E assim vieram os outros também, e Maria é esta que pôde exultar no Senhor, porque ela foi humilde, e o Senhor a engrandeceu, e o Senhor a tornou realmente beata. Amados irmãos, então, esta é a mensagem que o Frei quer passar para você hoje aí de casa que me ouve.
Você pode sim ser forte. Você pode sim resistir às tempestades, às dificuldades. Você pode dar esse testemunho sim de alegria cristã. Porque você pertence ao Senhor. Porque você também foi chamado a levar a sua palavra na sua casa, no seu trabalho. Porque você está unido ao Senhor. E essa união, ela pode se não trazer alegria. Se você perdeu essa alegria, hoje o Senhor te chama a recordar-se disso. A aumentar o seu amor a Ele. Àqueles também que lhe são caros. O Senhor hoje também te chama a olhar para Ele. Aonde você tem colocado a sua alegria? É no Senhor? É na sua imitação? Seguindo os seus exemplos? A sua alegria não deve estar no mundo. A sua alegria não deve estar nem mesmo nos seus sucessos, que muitas vezes passa. A sua verdadeira alegria deve estar no Senhor e de saber imitá-lo. Porque Jesus foi o homem feliz e Ele veio trazer essa alegria para nós. Por isso eu quero convidar você aí de casa também a se colocar agora em oração. Se você pode também, não sei a condição que você se encontra agora em casa, a fechar os seus olhos e a perguntar-se verdadeiramente: onde está a sua alegria? Onde está o seu coração? Se é no Senhor, o que te falta? Te falta redescobrir a sua presença, a sua união com Ele? Aonde eu preciso melhorar? São Francisco de Assis, ele falava da perfeita alegria. Justamente porque ele, na sua humildade, ele descobriu isso. Que a sua verdadeira alegria vinha realmente de pertencer ao Senhor. Amado irmão, o Senhor quer hoje te dar realmente a experimentar essa alegria que vem de Deus, que vem só dele. Chega de buscar em outras coisas. Chega de procurar coisas em vão. O que o Senhor quer realmente é que você esteja com Ele. Nós estamos nos preparando agora, já vamos entrar nesse período da Quaresma. Faça bons propósitos. Afaste daquilo que gera tristeza em você, daquilo que não pertence ao Senhor. Porque realmente não existe maior alegria do que estar com o Senhor, do que servir o Senhor. Se coloque agora na presença do Senhor e peça a Ele a sua intercessão. Peça a Ele que venha novamente renovar a sua vida, renovar as suas forças. Peça a Ele novamente que Ele venha te dar essa alegria que vem dEle. Que as tribulações, que as dificuldades, nada vão tirar isso de você. Porque a maior alegria do mundo
é pertencer ao Senhor.